Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém falar que é apóstolo de Deus, apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Eu queria trazer aqui, no meu canal eu sempre falo do Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Mas, em todo caso, hoje eu estava lendo aqui a Bíblia, estava aqui dando uma olhada, e eu estava vendo a quantidade de alerta que tem, que o apóstolo Paulo ele veio falando, alertando as cartas, as epístolas que ele escreve para Timóteo, ele vem dizendo em Tito, a gente também vê na epístola de Judas, e a Bíblia toda ela é cercada, avisando que viriam homens persuasivos, mais amantes de si mesmos, e introduzindo heresias. E todo tempo Paulo ele alerta que o evangelho é da graça, é pela fé. E todo tempo as pessoas, hoje em dia, você chega em uma pessoa e ela diz que ela tem que ter a obra, ela tem que fazer alguma coisa para ela poder receber a salvação, porque senão ela pode perder a salvação. Se ela Isso contraria tudo o que está no Evangelho, que os apóstolos tiveram bastante trabalho, bastante zelo para escrever, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus fez um filtro todo para a gente poder ter uma palavra, poder ter certeza da nossa salvação, não duvidando de nada. Porque quando a gente duvida sobre, eu creio em que Jesus tem uma salvação e eu não creio, eu estou duvidando da palavra de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quando eu escuto o Senhor Jesus que fala em João 6, fala em João 10, que de maneira nenhuma ele irá perder uma sequer ovelha, ele fala que todo que vai a ele terá só seu Pai conceder, ou seja, isso é o dom da fé, ou seja, a gente só vai a Cristo se o Senhor nos der vida, se Ele nos injetar vida, porque nós somos mortos em nossos delitos e pecados. A partir do momento que Ele nos injeta vida, aí sim podemos ir a Ele para crer no Filho dele crucificado, ou seja, derramando o seu sangue por nós, o sangue que apaga todos os nossos pecados, como está escrito. E toda vez que a gente fala, não, eu tenho que fazer para mim poder me salvar, não, eu tenho que fazer para me manter salvo, a gente entra na esfera do evangelho que o apóstolo Paulo pregava contra. Ele falava todo o tempo do evangelho anátema, ou seja, do evangelho maldito ou amaldiçoado. Ou seja, ele fala que se alguém pregar outro evangelho além do que já vos tenho dito, seja anátema, ou seja, seja essa pessoa maldita, porquanto a pessoa não entender que o amor de Deus por nós é de tal maneira grande. Quão grande que é o amor de Deus? A ponto de ele entregar o seu filho único, unigênito, e entregou ele para ele poder morrer no nosso lugar. Olha o tamanho do amor de Deus. Essa condição, nenhum homem vai conseguir encontrar nada parecido ou semelhante. Entenda, se você não crê somente como está escrito, não tem como você ser salvo. Se você acha que as suas obras podem te proporcionar alguma coisa, não podem. O apóstolo Paulo teve trabalho de nos mostrar claramente que ele combatia os falsos irmãos que já no começo do evangelho, já no princípio da igreja, tentavam perverter o evangelho. E todavia, nós vemos que hoje em dia as pessoas dizem que seguem o evangelho da graça por meio da fé, mas no minuto seguinte que você pergunta, você pode perder a salvação? Posso perder sim.
se eu não fizer isso ou aquilo, eu perco. Tem que ter obra. Se não tiver obra, não é salvo. Mas a Bíblia fala que se é por graça, já não é mais pelas obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Não, mas tem que ter obra sim. Não, mas a Bíblia fala que pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, a fé. Então, nós vemos que não vem, que a palavra fala, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não, mas tem que ter obra. É absurdo ver o quanto a pessoa está com a mente cauterizada, ou o quanto que ela ainda está cega, ou está morta mesmo, porque a partir do momento que a pessoa não consegue entender que se ela acrescentar qualquer coisa para ser salva, ela ainda não foi salva. Ela não entendeu a palavra do Evangelho. Eu tenho que fazer para me salvar? Não existe. É fora de cogitação. Eu tenho... Não, eu fui salvo, já estou salvo, mas não existe mais. Se você está salvo, é porque Cristo te comprou por bom preço, com o sangue dele. Ou seja, ninguém, nada, pode te tomar da mão do Pai, como está escrito. Se você abrir lá em João 10, vai estar escrito: meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do meu Pai. Então, é simplesmente assim. Romanos 8, no penúltimo versículo, fala bem claro que nem o presente, nem o futuro. Será que amanhã eu estou salvo? A palavra de Deus me afirma que eu estou salvo. Porque ela fala, nem o futuro pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí a pessoa fala, não, mas tem que estar em Cristo Jesus. Mas, obviamente, porquanto um salvo, quando ele crê em Jesus Cristo, ele tem a vida eterna. E a vida eterna é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus. Quem tem a vida eterna tem o Senhor Jesus. Por mais que ela ande em pecado, e se ela andar em pecado, ela está sujeita à correção, ela vai ser corrigida, porque não há filho que não sofra correção, ou seja, Deus corrige a todo, açoita a todo que toma por filho, ou seja, a ponto de tirar a vida, porque nós somos templo, moradas do Espírito Santo de Deus, como está escrito em 1 Coríntios 3, nós somos o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. E se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, como diz a palavra, Deus nos destruirá. Mas como assim? Então perde a salvação? Não, de maneira nenhuma. Lá no próprio 1 Coríntios 3, fala o quê? Em 1 Coríntios 3, fala bem claro. Se alguém não tiver a obra, o tal será salvo pelo fogo. Sofrerá detrimento, perda, mas será todavia salvo pelo fogo, porque obras não contam na salvação. Obras não contam na sua salvação. Entenda isso, que a palavra de Deus, ela é viva. Se você ouve a palavra de Deus e ela cair no seu coração e germinar, não é porque você quis, foi porque Deus te deu vida para você poder ouvir, entende? Você ouviu a palavra, você creu, é porque Deus te levou a Cristo Jesus. Não foi você que foi a Cristo Jesus, porque ninguém pode vir a mim se não for enviado pelo Pai. É só você ler em Romanos 6, essa passagem fala isso. E o Senhor fala que todo que foi enviado pelo Pai, de maneira nenhuma ele lançará fora. Nenhum. Ou seja, é impossível você perder a sua salvação. Ou você vai ter coragem de falar que o Senhor Jesus pode perder alguém se ele mesmo fala que ele não vai perder. É você estar fazendo, não, o Senhor Jesus falou que vai perder, mas eu acho que ele pode perder sim. Eu acho que o Senhor Jesus pode perder. É isso que você está falando. Você teria coragem de falar que o seu Senhor tem como
perder você? Não tem. Entenda. Os homens que hoje em dia, que falam, que se dizem mestres, que se dizem pastores, eles não querem que vocês tenham certeza da salvação. Eles querem o quê? Eles querem levar vocês adiante deles e olhar para eles como, nossa, eu tenho que seguir esse homem para poder ter a minha salvação, porque ele está me conduzindo no caminho. Eles querem fazer o papel de quê? Do Senhor Jesus. Eles querem ficar no lugar do Senhor, de Deus. Eles querem ter pedestal. É isso que eles querem. Muitos querem dinheiro, e esses são fáceis de reconhecer. Mas pior dos que querem dinheiro são os que querem fama, que querem nome, que querem galardão. Aqueles que fazem obras de piedade, caridade, e postam em redes sociais, que se vangloriam das obras que demonstram. E a palavra de Deus fala bem claro que se alguém, se você dá com a mão direita, que a esquerda não fique sabendo. Se você fizer essas coisas, você já está se gloriando. É fácil compreender e observar se alguém está seguindo a palavra de Deus ou não, pelos atos, pelas obras. A gente deve observar isso, mas todo momento o principal é se atentar ao quê? A palavra de Deus. E se a palavra de Deus fala que Jesus não vai perder um, é porque ele não vai perder nenhum. Quando Jesus Cristo fala que não vai perder uma única ovelha, eu creio. Você crê? Se você não crê, é você que não está crendo na palavra do Senhor Jesus. Entenda isso. Ele fala que todo que vai a ele, de maneira nenhuma, ele lançará fora. Ou seja, nós quando entendemos que nós não temos capacidade de irmos por conta própria a Deus, porque o homem natural tem inimizade contra Deus. Então, de maneira nenhuma, o homem natural vai querer ir até ao Senhor Jesus. Não vai, porque o Senhor Jesus é Deus. Então ele quer distância. Ou seja, ele só vai realmente ir até Jesus se ele for concedido pelo Pai. Ou seja, se o Pai enviar ele. E se o Pai enviar ele, ele de maneira nenhuma vai te perder, porque agora você foi comprado por bom preço. Ou você acha que se você cometer um pecado, vai ser tão mais forte que o sangue de Jesus? Ou você acha que as coisas que você possa fazer podem anular o sangue de Jesus? Entenda, você crê em Jesus, você tem a vida eterna e não pode entrar em juízo, como está escrito em João 3, em João 5, não pode. Porquanto você já foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos justifica de todos os nossos pecados. E se você está pensando, então eu posso pecar à vontade, você ainda não nasceu de novo, você ainda não entendeu. Porque uma pessoa que é nascida de novo, ela teve que se reconhecer pecadora e sem condição de fazer nada para receber essa dádiva. E quando ela recebe essa dádiva, ela não vai querer estar em pecado novamente. Sendo que ela pode, sim, por fraqueza da sua carne, por fazer o gosto da sua carne, ela pode sim cair em pecado de novo. Mas isso o Pai trata com ela. Sabe por quê? Deus açoita, corrige a todo o que toma por filho, porque não há filho que esteja sem correção, porque se está sem correção, não é filho, é bastardo. Então, tenha certeza da sua salvação e tente, se esforce, sim, se esforçar para andar no bom caminho, não para poder manter a sua salvação, mas porque assim o Senhor quer, para você não ser açoitado, para você não chegar ao ponto de vir a perder a sua vida. Perder a sua vida. Porque se alguém destrói
o templo do Espírito Santo, que somos nós, como nós já comentamos, Deus nos destruirá. Porque o templo do Espírito Santo de Deus, que somos nós, é santo. A gente também pode ver aquele irmão, eu falo irmão porque o apóstolo Paulo fala o quê? Para ele ser cortado da comunhão da igreja. Eu falo em 1 Coríntios 5, um irmão que estava tendo um caso com sua madrasta. E eu creio que em 2 Timóteo 2, aquele que se arrepende ali é ele. Que é melhor ainda a gente pode saber que um irmão se arrependeu e foi introduzido de volta à comunhão. Mas, todavia, a gente sabe, entende que o pecado para a morte não é morte espiritual, mas é morte física. Se alguém peca, algum pecado que é para a morte, é morte física. Ela vai perder o seu templo, ela vai perder a sua carne, a sua vida material. Mas a vida eterna, ela não pode perder, porque a palavra de Deus não pode se contradizer. A palavra de Deus não pode entrar em contradição. Ou seja, Deus deu a salvação a você. Você crê em Jesus Cristo como Ele, tendo morrido, pagado todos os seus pecados, derramado o seu sangue por você. Se você crê dessa maneira, você não pode mais perder a salvação. Entenda isso. E se você crê assim, se esforce sim, ande para andar direito sim. Mas por quê? Porque Deus quer assim. Louve a Deus, dê graças a Deus por Ele ter tido misericórdia de você, porquanto somos encontrados pela misericórdia de Deus, que é a graça. Graça é a misericórdia de Deus para todo aquele que crê. Creia em Jesus como sendo o seu único Salvador. Somente isso. Se você crê que Jesus morreu por você, você tem a vida eterna. Se você crê que Jesus Cristo derramou o seu sangue para pagar pelos seus pecados, você tem a vida eterna. Então você crê em Jesus? Então você tem a vida eterna. Amém.